Sempre falava que eu queria ser cientista, essa era a minha... Até eu ficar bastante grandinho, até eu fazer uns 13, 14 anos, era isso que eu sempre dizia. Eu não sabia exatamente cientista de quê, não era médico. Né? Médico, a minha irmã mais velha queria ser médica, ser enfermeira, cuidar das pessoas, mas eu só decidi mesmo ser médico nas vésperas do vestibular. E este é o perfil do vereador Pedro Tourinho, do PT, o Partido dos Trabalhadores. Obrigada, vereador, por ter aceito mais uma vez o nosso convite aqui no perfil. Um prazer estar aqui para contar um pouquinho da nossa história. Eu que agradeço a oportunidade aqui. Bem, o senhor nasceu em Belo Horizonte, mas depois a gente fala sobre isso. Eu queria saber uma coisa já lá dos 6 meses de idade. O senhor começou a falar com 6 meses de idade, foi isso? Bem, olha, pessoalmente eu não me lembro de nada. Agora... Imagino que não. Mas a minha mãe que fala isso, né? Minha mãe fala que com 6 meses, primeiras palavras, é claro. Eu comecei a falar mamãe, papai, então desde pequenininho parece que eu já tinha um certo gosto aí pela palavra e feito o pessoal brinca, desde então não parei mais, né? A primeira palavra foi mamãe? Sim, pelo que ela fala, o que ela me diz é que sim. Criança tem, já que o senhor começou a falar tão cedo, mas o senhor disse que não lembra das coisas, mas assim, a sua mãe deve lembrar e contar. Criança, quando está começando a falar, ela dá os próprios nomes para as coisas, né? Por exemplo, Tati é tomate, nhaca, azeitona. Estou falando da sua experiência. Da minha experiência como mãe. O senhor tem alguma história assim? Não, o que eu tenho de história é que quando eu comecei a falar, aprendi a falar, eu trocava o R pelo L. Então Cebolinha? Tipo Cebolinha. Até os meus 4 anos eu era Cebolinha no jeito de falar. Então aí com 4 anos a minha avó num dia me sentou e me ensinou e treinou comigo até que eu, numa tarde, disso eu me lembro inclusive, ela treinando comigo para eu conseguir falar o meu nome, por exemplo, direitinho, falar Pedro, eu falava Pedro, né? Eu não conseguia falar. Então isso é uma lembrança que eu tenho aí desse comecinho da vida. Então a sua fonoaudióloga foi a sua avó? Minha fonoaudióloga foi a minha avó. Qual é o nome Dona dela? Nice. É a mãe? Mãe da minha mãe, é a única avó que eu conheci. É? E qual, além dessa lembrança aí remota, inclusive, qual outra lembrança da infância o senhor tem que quase não vem? Mas... Não, eu tenho muitas lembranças muito boas da minha infância. Eu fui criado numa casa que ela dava de fundo para uma mata, para uma reserva florestal, na verdade, na cidade... É uma cidade vizinha de Belo Horizonte, a Grande Belo Horizonte, né, que era Nova Lima. Uma casa que tinha um riacho que passava no fundo, muito gostosa, isolada. Não tinha televisão na minha casa, até eu fazer 7 anos de idade eu não assistia TV, porque não pegava. Naquela época a TV era naquele lugar onde eu morava só conseguia pegar a parabólica, isso era um negócio que não era viável e tudo mais. Então eu tenho muitas lembranças dessa fase da minha vida, porque era uma fase que eu brincava, estava sempre no mato, sempre no riacho, né, sempre sujo de lama e enfim, é uma fase da qual eu tenho muito carinho. Deu muito trabalho para a mãe? Essa história de ir nadar, de subir em árvore? Deu muito trabalho. Eu não era uma criança dessas que sumia, enfim, que era irresponsável não, mas eu dava bastante trabalho porque eu demandava muito, perguntava muita coisa, brincava muito, questionava, né? Então, com certeza, acho que não aquele trabalho ruim, mas o trabalho bom, eu acho, que é o de cobrar presença e cobrar afeto e carinho dos meus pais, eu sempre cobrei muito e sempre recebi muito de volta, então eu tenho muito a agradecer a eles. Naquela época já pensava em ser médico, já sonhava em ser médico ou sonhava com outras coisas? Quando eu era muito pequenininho eu queria ser cientista. Cientista? Eu brincava tinha uma brincadeirinha que eram uns tubinhos lá com os produtos químicos que você misturava, fazia umas cores, sempre falava que eu queria ser cientista, essa era a minha... Até eu ficar bastante grandinho, até eu fazer uns 13, 14 anos, era isso que eu sempre dizia. Eu não sabia exatamente cientista de quê, não era médico. Né? Médico, a minha irmã mais velha queria ser médica, ser enfermeira, cuidar das pessoas, mas eu só decidi mesmo ser médico nas vésperas do vestibular. Eu e alguns amigos, a gente junto, conversando sobre o que nós íamos fazer das nossas vidas, a gente a gente conheceu o Médicos Sem Fronteiras e foi encantado pela ideia de poder
ter uma vida que fosse voltada para uma prática solidária, de ajuda ao próximo e de militância, ao mesmo tempo de novidade, desbravar algo, né, um pouco desse mundo, a gente acabou juntos entrando na medicina com esse propósito. Desses amigos meus, inclusive todos viramos médicos e cada um acabou seguindo o seu rumo. Um se formou aqui na Unicamp, outro formou na UFMG, assim como eu, lá em Belo Horizonte. Mas foi nesse momento que eu decidi ser médico. E daí para Campinas, qual a trajetória? Bem, eu estudei na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Onde eu fui criado. E é uma universidade pública, desde sempre era ali que eu queria estudar. E durante a graduação eu me envolvi com o que eram os desafios para a implementação do direito à saúde no Brasil. A saúde como um direito social, o SUS como um instrumento para tentar oferecer esse direito às pessoas. Né? Tive a chance de conhecer conselhos de saúde, conhecer os instrumentos e as fragilidades do SUS. E Campinas sempre teve uma produção na área da saúde pública muito vigorosa. A gente tem professores, feito o professor Gastão Wagner, né, que é um professor titular do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp, professor Emerson Elias Merri, que também foi professor da Unicamp, e que escreviam muito, falavam muito das experiências em Campinas, e uma cidade de Campinas que produzia muita saúde pública na prática. Era uma referência nacional de saúde pública no começo dos anos 2000. Então, eu sempre tive essa referência para Campinas. Não vim direto para cá depois que eu me formei. Passei um pouco mais de um ano, quase 2 anos, na Bahia, trabalhando como médico de família numa comunidade, rural. Né? Eu era o único médico de uma equipe de saúde da família. Logo que eu me formei, foi meu primeiro emprego. Trabalhei esse período lá, depois fiz uma breve passagem em Minas Gerais e aí sim decidi vir para cá para estudar, para poder me aprofundar em diversas questões que tanto minha formação quanto os primeiros anos da minha prática médica, enquanto médico inserido na comunidade, tinham provocado em mim e tinham me levado a desejar conhecer melhor, entender melhor. E da expectativa de ser médico lá, com os amigos, resolvendo o que ia fazer da vida, ao que o senhor tem vivido agora, qual é a diferença? Olha, na verdade foi um amadurecimento, né? Esse desejo de ser médico sem fronteira, eu acho que era um certo desejo adolescente de querer ajudar o mundo, né? De querer fazer o bem e querer, de alguma forma, através do nosso trabalho, contribuir para a melhoria da vida das pessoas. O que eu percebi, que foi amadurecendo ao longo da graduação, é que existiam maneiras de fazer isso, várias maneiras de fazer isso. E que o fazer da política, por exemplo, ou o fazer da saúde pública no Brasil, é uma maneira muito potente, muito importante de promover o bem-estar das pessoas. Então, a gente acaba fazendo uma transição aí, eu e não só eu e alguns desses amigos também, de ao invés de querer ir para outro país para ajudar, enfim, na África, na Ásia, a gente viu que o Brasil tem demanda de sobra, necessidade de sobra para resolver, problema de sobra para resolver, e que, na verdade, às vezes valeria a pena, ao invés de fazer o trabalho ali de formiguinha, grão em grão, também tentar lançar mão das estratégias que abordam os problemas de forma coletiva, de forma mais ampla e resolvem, enfrentam os problemas de uma maneira mais ampla na vida das pessoas. Esse foi o caminho que me levou da medicina para a saúde pública, para a saúde coletiva, e da saúde coletiva, inevitavelmente, me levou para esse fazer político, para essa ação no mundo público, que é uma ação que, quando você quer efetivamente transformar, mudar e melhorar, tornar o mundo mais justo, é inevitável. Qualquer um que fala de forma consequente de um desejo de mudar o mundo sabe que é através da política, dos acordos, da construção, da discussão pública, que a gente vai conseguir realmente melhorar o nosso país e também o mundo. Além da política, além da carreira de médico, o que o senhor faz para relaxar? Gosta de pescar, jogar futebol? Qual que é o hobby? Olha, entre o que eu gosto e o que dá tempo de eu fazer, tem uma diferença muito grande, viu? Atualmente eu tenho tido muito pouco tempo para qualquer outra coisa, mas eu sempre gostei de viajar de carro com a minha esposa. A gente pega o carro e vai viajar, vai conhecer lugares diferentes. Também é médica. Eu jogo futebol, tenho algumas atividades, gosto muito de me encontrar com os meus amigos. Eu não tenho um hobby, assim, que eu diria assim, qual é aquele hobby que você faz?
você tem que é a sua marca. Eu não tenho nada disso assim, mas acho que a minha principal diversão real é me encontrar com as pessoas, conversar, enfim, trocar ideia com quem a gente gosta e com quem a gente quer bem. Tanto que começou a falar aos 6 meses de idade, né? Gosta de conversar. É por aí. Então o senhor já conhece muitos países? Já fiz um Algum bocado, chamou a bocado de viagem. atenção, gostaria de morar? Não, eu acho que o país é o Brasil mesmo para morar, viu? Da minha experiência, assim, aqui é um lugar cheio de potencial, com um povo fantástico e ao mesmo tempo tantos problemas. E então a minha escolha é, sem dúvida nenhuma, dedicar o meu tempo, o meu conhecimento, o que eu tenho de bom para tentar melhorar esse país aqui. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Tem muitos países com muitas coisas boas no mundo, com muitas coisas que podem contribuir para a mudança que a gente quer fazer no Brasil, mas é aqui que nós vamos fazê-las. Vereador, e o senhor gosta... Qual é o seu prato preferido? Opa, meu prato preferido, tem alguns. Eu acho que como mineiro, né? O que eu mais, você falar assim, o que você queria comer todo dia é abóbora, moranga refogada com quiabo, um quiabinho bem refogadinho, arroz, feijão, uma carninha moída. Para mim isso é um manjar, entendeu? Desde criancinha isso é o que eu sempre gostei mais de comer. E tem macarrão também, mas aí é macarrão feito em casa. Desde criancinha, né? Minha família tem origem italiana e era um costume da minha família juntar na casa da minha avó, dessa minha avó Nice, e comer a massa que ela preparava, a massa feita com farinha e ovo, passada na máquina que ela tem, que é uma máquina que ela tem há mais de 50 anos, uma maquininha de abrir a massa, e que feita com um molho à bolonhesa, que é um verdadeiro espetáculo. Isso aí, felizmente, eu aprendi. Aprendeu? Aprendi. Dá para fazer, então? E faço em casa com alguma frequência, acho que é uma delícia, assim, uma massa feita em casa muito mais leve, muito mais gostosa. Uma curiosidade, o sobrenome Tourinho vem de onde? Vem de Portugal. É uma família antiga lá de Portugal que veio para a Bahia, 1500 e pouquinho, depois veio migrando pelo Brasil afora. Hoje em dia esse nome tem em tudo quanto é estado do Brasil, mas principalmente na Bahia, onde ele tem mais frequência. Uma vez que eu fui à Bahia, quando eu falei que era Tourinho, muita gente achou, Tourinho, nome comum e tal, não sei o quê, mas me surpreendeu porque em nenhum outro lugar que eu tive esse nome era um nome frequente. Para encerrar, voltando à infância, além do que o senhor já contou, o que faz o senhor voltar para aquele tempo bom de infância? Um cheiro, um gosto, um perfume? Olha, deixa eu pensar aqui, o que me faz voltar? Eu acho que tem alguns sabores, viu? Quando eu tomo vitamina de banana com leite, eu volto imediatamente para minha infância, assim, na mesma hora eu me lembro de quando eu era criancinha que eu tomava muito, assim, é um gosto que bate na minha boca, eu lembro de alguma coisa da minha infância, dessa época que eu morava nessa casa que eu descrevi, com minha família, enfim, uma boa época. O senhor tem quantos irmãos? Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Então são em 3. Sim. E pretende ter uma família assim, média também? Pretendo ter uma família, tenho uma esposa que eu amo muito, que é a Ellen, e ainda não temos filhos, mas pretendemos ter aí no futuro. Saúde para o senhor. Muito obrigado. Muito sucesso. Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, o maior prazer poder compartilhar um pouquinho da minha história com quem está aí nos assistindo. Nós é que agradecemos. E este foi o perfil do vereador Pedro Tourinho, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Esse e os outros você pode acompanhar no nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.